Bom dia, pessoal. Só tem um aviso. Adesões da feijoada, deve ter algumas ainda na secretaria, tá bom? Na biblioteca. Vamos fazer a peça inicial? Agora acendeu. Amigos, um bom dia. A paz de Jesus em nossos corações. Eu quero dizer para vocês que a amiga que viria hoje não veio e eu gostaria de que vocês participassem comigo se alguém tem alguma pergunta a fazer. Ou todos sabem tudo? Ninguém? E alguém aqui pela primeira vez? Obrigada, bem. Todos já estão acostumados com a nossa casa, que o nosso dever, o poder das nossas orações, a oração é uma caridade que nós fazemos quando essa oração é feita pelo coração, não só movimentar os lábios. Então eu gosto muito daquela música do Gilberto Gil, que orienta a gente. Então no começo ele diz: quando eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós. Tenho que apagar a luz e ficar a sós.
Então, o que é que ele quer falar com isso? Quando eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós e tenho que calar a voz. Então, o calar a voz é falar com o coração. Essa música do Gilberto Gil, ela já foi estudada até em locais espíritas, porque ela é muito importante. Então, o que nós lemos, até segunda-feira nós trouxemos aqui uma lição do Evangelho, que fala sobre a oração, a prece, o rezar. Porque quando a gente fala para uma pessoa que não conhece a doutrina espírita, fala rezar, né? Por exemplo, como rezar o terço. É rezar o terço, não é orar o terço. Então não é a mesma fala nossa, que é o valor da prece, o valor da oração. Então nessa lição, ele nos diz que uma das maiores caridades que nós podemos fazer é orar em benefício dos outros. Quando sabemos de um amigo, de um familiar, uma família que se separou de um ente querido e que se encontra num estado de dor, às vezes num estado de revolta, porque acusam Deus de ter levado o seu ente querido. Deus é acusado de muitas coisas, quando a responsabilidade maior é toda nossa. Deus é vigilante, é justo. Então a gente fala assim, como uma pessoa disse a mim uma vez, vocês falam em amar a Deus, amar a Jesus, como eu não consigo amar aqueles que eu vejo? Como que eu vou amar aqueles que eu não vejo? Olha, que tristeza deve ter essa pessoa, que ele não consegue amar a quem ele vê. Quem é que ele vê? Seus familiares, seus amigos, e ele não consegue amar. Então, as outras doutrinas, elas, principalmente o catolicismo, fez uma imagem de Deus, né? Tanto que fala o Pai Eterno e mostra a figura dele. As outras doutrinas também. Agora, nós, estudantes da doutrina espírita, sabemos que Deus não tem imagem. Então, para dizer isso, que Deus não tem imagem, eu conto para vocês uma lição que eu li em uma coleção de livros que se chama Harpas Eternas. É uma coleção de 4 livros. E não foi uma espírita, a escritora não era espírita e que escreveu estes livros, Harpas Eternas. E naquele tempo de Jesus pequeno, Jesus era anunciada pelos profetas, porque os antigos, os doutores da lei, os homens do poder, sabiam, porque os profetas diziam que o Messias viria. Não dizia que Jesus ia nascer. Não usava o nome. Dizia o Messias. Então as pessoas não entendiam bem o que era dizer o Messias. E o tempo foi passando e Jesus veio. Veio e tornou-se um menino diferente. Completamente diferente das outras crianças da sua idade. Porque ele falava com os pássaros, falava com as árvores, falava com os peixes à beira do rio e chegava a assustar os seus pais. E naquela região existia uma seita, não era bem uma religião, mas entendiam sobre um Deus único.
porque as pessoas acreditavam em vários deuses, formavam vários deuses. Inclusive, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, quando ele desceu de lá, o seu povo tinha construído um bezerro de ouro e estavam adorando como um Deus. Então, o que é que nós fazemos? Fazemos uma imagem de Deus. E naquela ocasião de Jesus, esses senhores dessa filosofia vieram até a casa de José e Maria. Jesus estava com 12 anos. E pediram para eles se deixavam levá-lo com eles. Porque eles se reuniam em grutas, em lugares afastados, porque eram perseguidos aqueles que não acreditavam somente na lei mosaica. E José e Maria, que estavam cansados daquela situação, deixaram levá-lo. E ele foi. E eles viviam nas grutas, em lugares fechados, e uma noite eles estavam concentrados em oração. Jesus, já passado algum tempo dos 12 anos, Jesus foi aprendendo com eles a maneira que eles encaravam Deus. E talvez nem Jesus, que era o Filho de Deus, conseguia pensar nesse Deus que ele também não conhecia. O que ele veio conhecer aqui na terra. E Deus não está aqui na terra. E uma noite, eles estavam em meditação e Jesus entrou em transe. Transe, meus amigos, é um transe mediúnico, em que a pessoa empresta o seu corpo, as suas cordas vocais, o seu pensamento, para o Espírito se comunicar. As pessoas às vezes perguntam, aquelas pessoas que têm mediunidade de incorporação, perguntam se o Espírito toma o lugar do Espírito dele no corpo. Não. Espírito nenhum entra dentro do nosso corpo. Eles atuam à nossa volta. Eles atuam aqui nesta região, que muitas pessoas, quando estão com a sensibilidade mediúnica, fala de um peso muito forte aqui nos ombros. Faz parte da influência do Espírito que quer falar com eles e não pode. Pois bem, Jesus entrou em transe, eles calaram e ficaram quietinhos. Silêncio absoluto. Aí Jesus voltou, retomou seu corpo, sua fala. O que Jesus teve naquele momento? Teve um desdobramento. Teve um desdobramento. Teve uma viagem fora do corpo. E aí, eles perguntaram para Jesus: onde você foi? O que você viu? Ele falou: eu fui a Deus e eu vi Deus. E eles, que eram assim, acreditavam num Deus único, os essênios, mas não fizeram desse Deus uma imagem, porque nós não sabemos que imagem fazer. As imagens que nós conhecemos somos nós aqui. Cada um é uma imagem. E aí eles perguntaram: você viu Deus? E como é Deus? Como é a sua imagem? Aí ele disse: Deus não tem imagem. Isso está nesse livro, meus amigos, de Harpas Eternas. Deus não tem imagem. Deus é amor. Deus é luz.
quando quiser pensar em Deus, pensa numa luz muito envolvente, muito forte. E os essênios aceitaram tudo isso. Então, as pessoas perguntam assim, mas para eu orar, no que eu penso? Porque o nosso pensamento voa muito. Voa. Nós estamos orando um Pai Nosso, de repente nós vemos que estamos pensando em outra coisa. Voltamos no Pai Nosso. Continuamos o Pai Nosso. Daí um pouquinho foge de novo. Oh Senhor, mas eu estou orando o Pai Nosso. Então, isso não é orar. Isso é vagar o pensamento. E uma coisa que as pessoas perguntam isso, no que vai pensar para mentalizar. Então, tem umas passagens de Jesus muito lindas, nós prestarmos atenção, naquele momento que tem uma mãe sentada no chão com um filhinho no colo dela, e Jesus chegou e pousou a mão. É uma imagem, mas é uma imagem benéfica, porque é a imagem de Jesus que nós conhecemos. Nós não conhecemos Deus, mas nós conhecemos Jesus e estudamos sobre a sua vida. A outra imagem muito linda também de Jesus é naquele momento que ele está com os apóstolos e um dos apóstolos chega e se aconchega assim no manto dele, encosta a cabeça assim amorosamente no corpo dele. Se nós mentalizarmos isso, nós concentramos, porque nós estamos concentrados na imagem de Jesus que nós conhecemos. Agora, para imaginar uma luz, como é que nós fazemos? Que luz que nós conhecemos? Conhecemos a luz do dia, conhecemos a luz elétrica, conhecemos a luz do sol, a luz das estrelas, a luz da lua. Que mais lindo é, meus amigos, que nós orarmos deitadinhos na nossa cama, o nosso teto cobrindo, mas nós levarmos nosso pensamento e vermos um céu brilhando, cheio de luz, cheio de estrelas, a lua linda cintilando. Isso é luz. É um momento de nós mentalizarmos isto, porque se nós fixarmos o nosso pensamento firmemente, como eu disse, de Jesus curando a criança enferma, nosso pensamento não vai devagar, porque nós estamos concentrados numa imagem. Então a gente fica pensando, eu penso muito isto quando eu ouço das pessoas dizer que, eu acho que eu já devo ter contado várias vezes para vocês isso, mas é uma coisa tão, sabe, que mexe com a sensibilidade da gente. Porque se é um jovenzinho que chega e faz uma pergunta, ele está aprendendo. Ele é jovem, ele é criança ainda. Mas ver um senhor idoso de barbas brancas vir fazer uma pergunta dessas para a gente, vocês já viram Jesus andando aqui dentro? Não, Senhor. Já viram Deus andando aqui dentro? Não, Senhor. E por que vocês falam tanto nesse Deus e nesse Jesus? Aí olhamos bem nos olhos dele, porque nessas horas nós precisamos ter uma calma, um respeito muito grande para uma pessoa que faz uma pergunta dessas, sendo uma pessoa idosa, que talvez esteja nos últimos dias da sua vida. Aí olhamos bem nos olhos dele. Por acaso, Senhor, nem perguntamos qual a religião.
Nem perguntamos. O senhor já leu alguma coisa sobre Jesus? Não. Eu não conheço esse Jesus. Falei, nós também não o conhecemos. Não o conhecemos com um corpo material como é o nosso. Mas o conhecemos da forma que a sua história, a sua passagem pela terra, o que ele fez quando esteve aqui, que está tudo gravado nos livros. Não dá dó de ver uma pessoa falar isso? Então dissemos a ele, procure ler alguma coisinha sobre Jesus. O senhor não precisa devorar um livro. Leia alguma coisa que fale sobre ele. Que conte para o senhor quem foi ele. O Filho de Deus vivo aqui na terra. Portanto, amando a Jesus, nós estamos amando a Deus também. Porque é pai e filho. Então as pessoas dizem, o papel aceita tudo. Vocês falam que lê, que estuda, o papel aceita tudo. Falei, aceita, o senhor tem razão. Só que nós temos que procurar no papel aquilo que o nosso coração aceite. Não procurar vulgaridades para ler. Então a gente pensa, meus amigos, no poder da nossa oração. Então tem uma fala que eu gosto muito, e quando uma pessoa está sofrendo, uma criança, um filhinho nosso com dor, elevamos a nossa mão na cabecinha da nossa criança e dizemos, Jesus, coloca nas minhas mãos o teu poder curador. Coloca, Jesus. Quando nós falarmos assim, a concentração é tão forte que pode haver o benefício de acalmar pelo menos aquela dor. Porque nós todos somos filhos de Deus. No livro dos Espíritos, a primeira pergunta, quem é Deus? A resposta, não é quem é Deus, é que é Deus. Veja o sentido, meus amigos. Quem é Deus parece que tem alguém antes dele, ou pensamos nele igual a nós. Agora pensar o que é Deus, o que faz Deus. Deus é o amor infinito, é a sabedoria infinita, é a bondade infinita. Por isso a gente fica muito triste quando vê uma pessoa desmerecer de Deus. Existe, é que a gente estuda, nisso que eu estou dizendo, a transferência de culpa. Então transfere a sua culpa para Deus. Eu errei porque Deus permitiu. Eu matei porque Deus permitiu. Agora veja, meus amigos, como é que nós podemos pensar uma coisa dessa? Se nós hoje, que somos estudantes da doutrina espírita, somos aprendizes do Evangelho, a nossa forma de pensar deve ser completamente diferente. Completamente diferente. Porque se nós formos ficar balançando, no que eu penso? Qual será que é a religião boa? Eu estou sofrendo tanto, e essa minha religião, esse Deus que é ensinado aqui, não está me ajudando em nada. A gente ouve isso, meus amigos. Infelizmente. Século 21. Estamos passando pelo tempo de mudanças no planeta Terra. Essa transição do planeta Terra. Toda essa coisa horrível que está acontecendo. Pessoas matando, não uma só, matando de 8, 10, dúzias de pessoas de uma vez. Pai matando os filhos, mãe matando os filhos, filhos matando os pais. Eu digo para vocês uma coisa, que eu sou antiga.
Eu sou da era passada. Eu sou do século XX. Eu sempre digo para o meu marido, nós nascemos na melhor época e tivemos nossos filhos na melhor época, porque era completamente diferente do que é hoje. Completamente diferente. A maneira de pensar, a maneira de agir, havia um respeito muito grande. Quando a gente não tinha comida suficiente, tinha que dividir a comida. Quando éramos pobres, dividia a comida um pouquinho para cada um. Tinha o pão, dividia o pão um pouquinho para cada um. E a gente era feliz. E hoje nós estamos vendo que nada traz a felicidade. Então nós vemos a pessoa, eu já ouvi também isso, que uma pessoa consumista, sabe? E ouvi. Porque o que eu falo para vocês, meus amigos, a maior parte do que eu falo, eu aprendo com as pessoas. Como lá no Centro Espírita Cristão, que eu comecei lá em 1954, e há muitos anos depois recebi a dádiva, o prêmio de ouvir as dores da alma das pessoas. Para mim, na doutrina espírita, foi a melhor das etapas da minha vida, porque eu não sabia que havia tanto sofrimento. E onde esse sofrimento, meus amigos? Nos lares, nas famílias. A família que deve ser o santuário bendito da nossa vida, tem pessoas que dizem, minha vida é um inferno, a minha casa é um inferno. Amigos, ouvir isso, dá um tremor aqui dentro da gente. Ouvir filhos virem em entrevistas e falar mal dos pais, contar pra gente como é que os pais agem com eles, surrando, batendo, xingando. Amigos, nós temos que mudar. As pessoas perguntam muito, o mundo tem jeito? Tem, mas que jeito que tem? Quando nós, os seres humanos, mudarmos. Quando nós mudarmos, eu falo nós no sentido geral, não só nós daqui. Porque o que nós estamos vendo lá do outro lado, será que eles vão se acabar uns com os outros? E como vai ficar o comportamento deles espiritualmente? Como é que vai acontecer quando eles despertarem em espírito? E ter consciência, voltar no seu espírito, na sua mente espiritual, o que fez aqui no planeta Terra? Muitos dizem assim, Pai, eu desci ao planeta Terra para me redimir, para me reajustar. E eu fiz tudo ao contrário. Pai, dá-me uma nova oportunidade. E é isso que acontece. Porque Deus, na sua bondade e na sua justiça, Ele entende todos nós. E Ele nos dá a oportunidade através da reencarnação. Vamos saber nós o que éramos há 100 anos atrás? O que fizemos há 100 anos atrás? Que lar construímos há 100 anos atrás? Que exemplos demos para os nossos filhos há 100 anos atrás? Podemos fazer essa comparação. E se tivermos a humildade de ver que hoje o nosso comportamento é diferente, aqueles filhos que vieram para nós
Somos todos espíritos em reajuste. Todos. Estamos aqui para reajustar. Não estamos aqui pagando o pecado. Porque as pessoas têm muito medo do pecado. O pecado que eu fiz. Como que Deus vai me cobrar esse pecado? Não. Deus não cobra nada. Deus nos dá oportunidade de voltarmos a um corpo material, buscarmos uma doutrina que enche a nossa alma de alegria e de felicidade. Amigos, não existe. Jesus disse, na terra não existe a felicidade completa. Existem momentos felizes. E eu digo para vocês hoje, para mim, não sei se para vocês, mas para mim, este momento é muito feliz. Porque eu não esperava estar aqui, conversando. A minha amiga com certeza não está bem, por isso ela não pôde aparecer e nem mandar um recado. E como hoje eu não sou palestrante, eu sou substituta. Quando os meus companheiros precisam, eu e estes aqui abençoados que estão aqui, que colocam a sua mão nos meus ombros, sopram nos meus ouvidos. Eu estou dizendo isso, meus amigos, porque médiuns videntes ou clarividentes, médiuns clarividentes são aqueles que vê com os olhos abertos. E os videntes vê com os olhos fechados. Como Chico Xavier. Alguém viu Chico Xavier escrevendo assim? Ele sempre assim. Que era uma vidência que o Chico tinha. Então, dizer, eu vi aí no seu lado um amigo com a mão no seu ombro. Gente, uma vez quando eu tinha 18 anos, nós frequentávamos o Centro Espírita em Bauru. Centro Espírita muito pobrezinho, muito humilde. 15, 20 pessoas, cadeiras, bancos de madeira, e ali na frente uma cadeira. Uma senhora médium, a única que fazia passe. E eu fui, chegou a minha vez, sentei na cadeira, ela pôs a mão na minha cabeça e falou assim, filha, por que você é tão velha? Você é jovem, mas você é muito velha. Gente, naquela hora eu não entendi. Eu só fui entender depois que eu sou velha em reencarnações. Quantas vezes nós já voltamos ao planeta Terra? Então somos velhos aprendizes de Deus e de Jesus. Abençoados estamos nós, porque esses queridos amigos estão aqui sondando os nossos corações, sentindo as nossas necessidades. Porque às vezes nós temos necessidades que nós nem sabemos, como as dores da alma. Nós achamos que é o nosso corpo que está doente, e é a nossa alma que está doente. Então, na nossa oração, meus amigos, na nossa prece, Pai, cura minha alma enferma. Lava minha alma, Pai. O nosso corpo vai se sentir melhor. Um grande abraço. Obrigada pelo carinho, pelo respeito. Vocês sabem que eu venho aqui no susto, mas venho por amor. Um bom dia, um bom domingo, um almoço gostosinho em família. Nunca discutam na mesa de almoço ou de jantar. Nunca.
E nunca discutam na cama, no quarto que está sendo fluidificado para dormirmos. E se deitamos e começamos a brigar nessa cama, ou brigar com os nossos filhinhos à hora de deitar, vamos evitar tudo isso. Aí nós estaremos com a nossa alma mais leve um pouquinho. Bom dia, amigos. Felicidade.